Bom, a gente está aqui com a Bia e comigo, do Coletivo Juiz para a Democracia, e com o Paulo Geiger. Queria primeiro, Paulo, começar agradecendo você por ter aceitado o convite de bater um papo sobre a Amos Oz. É importante começar lembrando para quem está assistindo, Amos Oz, um grande escritor e ativista israelense. O Paulo vai falar com muito mais propriedade. O Paulo traduziu aí os últimos 10 livros do Amos Oz. O Amos, infelizmente, faleceu no final de 2018. Nós, do Coletivo Juiz para a Democracia, fizemos um grande evento em homenagem ao Amos em janeiro de 2019, no Arpoador, em que a gente juntou mais de 150 pessoas para lembrar um pouco da obra e da vida de Amos. E agora a gente está com o Paulo para poder falar um pouquinho também sobre a importância da obra e do ativismo de Amos Oz durante a sua vida. Paulo, uma vez eu li um texto, que acho que está no blog da editora, é uma coisa que me marcou muito, que você diz que para traduzir você entrou no estômago do Amos Oz. Aí eu queria que você contasse um pouquinho como é esse processo de tradução. Em primeiro lugar, eu acho que traduzir não tem nada a ver com as palavras que estão escritas. As palavras são símbolos, são ícones. Tradução é você escrever na sua língua aquilo que o escritor escreveu na língua dele, se ele escrevesse na sua língua. Quer dizer, entender como ele descreve, o que está nas entrelinhas, quais são o que se depreende, não só dos fatos, mas das possibilidades que escrever aquilo, como ele escreveria se ele escrevesse em português. Então, primeiro eu tenho que entender o Amos Oz. Não adianta só entender o que ele está dizendo. Tem que entender o que passa na cabeça dele, até no estômago dele. Entender o que ele quer dizer além daquilo que ele está dizendo. O Amos Oz é muito aberto nesse sentido. Ele não só você depreende o que ele quer dizer, como ele se refere às possibilidades, ele mesmo, por escrito, às possibilidades que se abrem daquilo que está escrito, e nem sempre está escrito. Ele fala muito de como se fosse, ele abre possibilidades do texto que não estão no texto, mas você percebe ao que ele está se referindo. Então, para eu traduzir Amos Oz, como para traduzir qualquer um, mas Amos Oz especificamente, vou dizer por quê, eu tive que entrar na cabeça dele e no estômago dele. E eu fiz isso com muita facilidade, porque eu me identifiquei completamente com ele. O que ele pensa é o que eu penso. As metáforas que ele usa, eu já tinha pensado nelas. É como se a gente estivesse juntos com a mesma ideia, vivendo as mesmas situações. Eu vivi em Israel como ele, estive no kibbutz como ele, sei exatamente ao que ele se refere quando ele descreve o kibbutz, descreve Israel, entendo a terminologia que ele usa, sei o que ele está querendo dizer com aquilo. Isso facilita muito a tarefa de escrever em português do jeito que ele escreveu em hebraico. Paulo, outra pergunta. Você traduziu já muitos livros da Amos, né? Enfim, eu tenho uma curiosidade de qual desses livros que a gente já traduziu te marcou mais, né? Assim, qual para você foi o livro que mais realmente teve uma relevância de todos eles que você traduziu? Em primeiro lugar, tem que separar os tipos de livros que ele escreveu. Ele escreveu romances, que são, na realidade, a arte. O que é arte? É uma realidade vista sob um prisma emocional, um prisma racional. E ele escreveu livros como ativista, ou seja, livros não romances, e ele expressa claramente, diretamente a sua ideia. Então, nos livros que ele escreve como ativista é muito fácil, você tem que traduzir a frase dele, a palavra dele, a ideia dele. Nos romances, você se impressiona com outras coisas. Nos livros de ativismo, eu me impressionei com a ideia, com a posição dele, com a ideia dele. Podemos falar sobre isso, que é uma ideia ímpar. Ela é a justificativa da ideia de que o que se diz que é esquerda em Israel não é o que se dizem que é esquerda em Israel. A Amos Oz era de esquerda, o que não significa que ele fosse o eco do que certas esquerdas no mundo dizem sobre Israel. Então ele separa essas duas coisas. A esquerda no mundo, que hoje, em parte dela é antissemita, anti-israelense, não antissemita, mas anti-israelense. E muitas vezes acaba se misturando. Muitas vezes o antissemitismo se expressa como um anti-israelismo.
Mas o que Amos Oz expressa no livro dele é que a esquerda não significa ser anti-israelense. Ele se identifica como israelense, patriota. Ele mesmo diz que a paz a qualquer preço não é a bandeira dele. Ele não vai oferecer outra face se tiver que se defender. Ele mesmo lutou em guerra de Israel. Ele deixa isso claro e, ao mesmo tempo, ele diz que não se bate numa ferida aberta. Ou seja, ser defensor de Israel não quer dizer que não se tem que fazer concessões para que haja lugar para os outros também. A ideia de Amos Oz é que sempre tem dois lados. Sempre tem o eu, tem o outro, e eu tenho que me colocar na posição do outro se eu quiser resolver realmente a situação. Não posso resolver apenas... E ele é judeu e sionista nesse sentido. Ele diz, não é que eu sou pró-palestino, eu sou a favor do sionismo de Israel quando eu proponho isso. No futuro, então, como ativista, eu me impressiono com os termos dele, porque eu me identifico com ele. Mas o livro que mais me impressionou como romance, que é mais difícil de se impressionar, é Judas. Por quê? Porque em Judas ele coloca a questão do traidor. Ele mesmo é tido em Israel como traidor pela direita israelense. Por que ele é traidor? Porque ele ousa pensar no futuro que não está de acordo com os parâmetros imediatos da defesa de Israel. Ele ousa dizer que ele é a favor de um acordo com os palestinos. E com isso ele contradiz certas posições em Israel, de que toda Israel, umas religiosas, outras ultranacionalistas, de que toda Israel, porque 2000 anos atrás era judaica no sentido religioso, tem que continuar a ser judaica hoje, apesar da geopolítica atual, e que existe outro povo que viveu lá desde o século VII da Era Comum, desde o século VII que esses habitantes estão lá e seus descendentes estão lá, e eles arrogam o direito, que já se tornou em direito histórico, estão há 1.300 anos lá. Eles também têm direitos, eles estão há 1.300 anos lá. Eu não posso ignorar esses direitos. Então, é em nome do sionismo, do judaísmo, ele diz isso claramente, da ética do povo judeu, do pensamento social, do pensamento de justiça e de comportamento judaico, que eu penso que a única solução do sionismo não é um sionismo que se imponha pela opressão de outro, pela negação do direito do outro. Ele diz que o verdadeiro judaísmo e sionismo é, em concepção, a aceitação também do direito do outro, assim como o povo judeu teve que lutar pela aceitação do seu direito através da história. Então, em Judas, isso se expressa. O personagem é um traidor, um dos personagens é um desses traidores, que pensam na possibilidade de um acordo, quando os outros dizem que isso é contrariar a ideia sionista. Amos Oz diz, através do personagem dele, que a verdadeira ideia sionista é a da concessão, a da coexistência sionista e judaica, a da coexistência com a situação, com a justiça, com os direitos dos outros também. E ele compara isso no livro, a questão de Judas como traidor. Porque Judas, segundo a tese do universitário que está escrevendo a tese, em nome de Amos Oz, ele coloca a sua ideia na boca e no pensamento do universitário, e diz que Judas, na verdade, o que Judas fez com Jesus foi acreditar que Jesus era a verdadeira redenção, mas que para isso Jesus tinha que morrer, ressuscitar e sair da cruz. Ele achava que através da morte e da crucificação de Jesus, Jesus ia voltar e ia se impor como a verdadeira redenção dos povos. Ou seja, Judas levou ao extremo a sua identificação com Jesus, por isso ele foi chamado de traidor. Ele acreditou nisso. Como Oz acredita que ele precisa sacrificar um pouco do nacionalismo judaico em função de uma coexistência. Por isso ele também é chamado de traidor. Então existe uma analogia muito impressionante na descrição, na literatura de Oz, de que é um traidor, Judas como traidor, um personagem que também quer a paz com os árabes na hora que se quer estabelecer o Estado de Israel, ele quer que se faça isso através de um acordo. Esse também é tido como um traidor. As duas imagens de traidores que, na realidade, são os que acreditam na redenção através do direito dos outros. Eu nunca entendi muito bem, e era uma coisa que a gente ia conversar, que assim, ele sempre disse que a qualquer momento ele poderia ir para a luta, para uma guerra. Ele fez isso. E ele fez isso. E com este pensamento, na verdade, na minha ignorância, ou talvez não ter vivido lá, eu nunca entendi exatamente assim. Você agora falando, eu estou até entendendo um pouco mais. Porque eu sempre achei estranho. Ao mesmo tempo, porque eu não me lembro em que guerra, não sei se você lembra disso. Woody Allen disse que ele não voltaria a Israel enquanto Israel não mudasse
o governo, e o Zubin Mehta saiu da onde ele estava numa orquestra e foi para a guerra. Você lembra disso? Ele foi levar a orquestra de Filarmônica de Israel para o campo de batalha. E queria estar com seus músicos que estavam na guerra. Eu achei isso uma coisa assim, que me impressionou muito na época. E vendo o Amos Oz dizendo que ele iria para uma guerra, com tudo que ele pensa... Mas tem uma coisa muito importante nisso, é isso que eu dizendo, queria que uma faceta do Amos Oz que é muito importante explicar também, inclusive para esses que chamam de esquerdopata, não é? Esses outros termos, todo petralhas, etc. Exatamente. Esses termos que estão vigorando por aí. E eu escrevi uma dizendo que eu sou esquerdopata nesse sentido, que eu sou mesmo, me identifico com o Amos Oz, mas o Amos Oz, como esquerdopata, ele tem uma posição muito clara. Ele diz o seguinte, ele disse isso explicitamente. Vou recomendar um vídeo que tem no YouTube, de Amos Oz, que se chama, tem uma tradução legendas em espanhol, tem uma tradução em português também, num filme por aí, ele fez esse filme. Que foi eu não sei onde ela está. Recomendo que se vê. É uma assim, ele já estava doente, sabia que estava doente. Né? Não, é uma palestra que ele dá, junto com o livro da maçã, na mesma época, em que ele diz claramente o seguinte: o problema é que existe dentro da justiça uma injustiça também. Existe justiça, muita reivindicação palestina por um Estado próprio, passa pela negação do direito de Israel, e isso ele nega. Existe muito da posição palestina. O Hamas, o Hezbollah e o Irã advogam uma solução palestina que não reconhece o direito de Israel também a uma emancipação nacional. Isso ele é completamente contra. Assim como ele é contra uma posição sionista que nega o direito dos outros, ele é radicalmente contra uma solução palestina que não reconheça o direito de Israel, não só dos judeus estarem lá, mas de existir um Estado Nacional do povo judeu. Ele diz claramente, se nós reconhecemos o direito de um Estado Nacional do povo palestino, como é que eles não vão reconhecer o direito de um Estado Nacional? E existe muito da posição palestina atual, não só do Hamas, do Hezbollah e do Irã, como muitos outros que se dizem moderados e que não reconhecem, podem reconhecer a verdade, a realidade do Estado de Israel, mas não reconhecem o princípio de que Israel é o Estado Nacional do povo judeu, ou seja, abrem para o futuro uma possibilidade de negar isso de novo, através de ser uma maioria demográfica, negue o direito nacional do... E a isso Amos Oz era contra. Ele é a favor de um Estado palestino para o Estado Nacional do povo palestino, mas pelo reconhecimento de que Israel é o Estado Nacional do povo judeu. E como esquerdopata, essa é uma atitude única e ímpar, e que eu adoto também, que eu identifico também. Eu sou esquerdopata. E eu não digo que eu sou a favor do direito palestino, nem Amos Oz, aliás, ele diz eu recuo isso, por questão de politicamente correto, questão de justiça, e no interesse do próprio povo judeu e do sionismo. Porque qualquer futuro lá que não seja dois estados será ou a eliminação do povo palestino para não existir uma presença palestina lá, ou um estado de maioria palestina que já tem que ser não democrático, vai ter que dominá-los pela força. Porque não é possível haver uma grande Palestina, o mesmo número equivalente de judeus e palestinos, em que no futuro, pela própria característica demográfica, eles vão ser a maioria. Isso é claro que no futuro de um grande Estado, em que eles continuem lá, não sejam nem mortos nem expulsos, no futuro esse Estado tem o risco de ter uma maioria palestina e árabe. Então, para ter o Estado Nacional do povo judeu, ele teria que se basear na opressão de uma maioria palestina, que foi o apartheid na África do Sul, a opressão de uma maioria negra através de uma minoria branca. É isso que Amos Oz é contra, no interesse do sionismo, no interesse de um Estado que seja ao mesmo tempo judaico e democrático. Para ser judaico e democrático, só pode haver com a convivência de dois Estados, um nacional judaico e outro nacional palestino. Essa é a ideia esquerdopata do Amos Oz. É interessante você falar isso, porque grande parte da esquerda no Brasil, da extrema esquerda, talvez no Brasil e no mundo, ela enxerga, ou por ignorância ou por má fé, o sionismo como uma coisa só. Eu não consigo entender isso. Para mim é impossível compreender, e aqui eu vou entrar num terreno delicado, como certos partidos brasileiros de esquerda vão se identificar com o Irã. O Irã, o que o Irã representa? O que o Irã representa? Em termos de pensamento social, de pensamento democrático, direitos humanos. O que ele representa? Por que Israel representa menos do que isso o Irã? Eu não consigo entender isso. Eu, como esquerda, que me considero, não consigo entender isso. Então, o que eu digo para mim mesmo
é que isso não é esquerda. Esquerda é uma esquerda social, de convivência, de coexistência, que pensa no outro, como a Mossos diz que isso aqui é o pensamento de esquerda. Isso aqui, a esquerda clássica, a esquerda do pensamento social, de justiça social, não é uma esquerda que classifica só porque o Irã é anti-americano e os Estados Unidos são representantes de todo o resto do mundo. Eu tenho que me identificar com um país que é contra os Estados Unidos em detrimento de todo o resto. Isso não me entra na cabeça. Isso não é, para mim, não é esquerda. Isso é a doença infantil do esquerdismo, que Lenin já escreveu sobre isso. A doença infantil do esquerdismo. Um parênteses, só para a gente talvez voltar um pouco para temas do Brasil. A Mossos tinha algum posicionamento sobre o BDS, movimento de boicote a Israel, ou ele não se... Não. Ele não especificamente sobre o BDS, que em nenhum dos livros deles eu vi nenhuma menção disso. Se você perguntar a mim, minha posição, eu vou dizer, eu acho uma atitude burra. Por que ela é burra? Eu posso entender que você não queira comprar um produto israelense fabricado numa terra ocupada, numa terra. Eu posso entender. Agora, você fazer uma campanha universal, que inclui universidades, que inclui intelectuais de esquerda, que inclui todo um pensamento, você prejudicar, você identificar Israel como sociedade inteira, com um determinado momento em que isso se contradiz, porque todo o problema está, eu já falei isso num artigo e numa palestra, é que você confunde um fotograma de um filme com um filme inteiro. O fotograma, o que é? Você tem uma ocupação. Sim. E essa ocupação decorre de um conflito que é muito anterior à ocupação, e a ocupação é uma consequência e não causa. O conflito da negação do direito de Israel ao seu Estado povo judeu vem de há 100 anos atrás. Começou em 1920 e poucos, na década de 20. Já havia pogromos árabes contra judeus em 1930, na Palestina de então. E continua a haver uma oposição. O Estado de Israel feito dentro das fronteiras do armistício, que hoje são reivindicadas como as fronteiras que devem ser aceitas, ele já era fruto de boicote, já era objeto de terrorismo. Já a Carta Palestina de 64, antes da ocupação, já dizia que é preciso terminar com Israel, expulsar ou matar todos os judeus. O conflito é anterior à ocupação. A ocupação é uma consequência na guerra de 67 do conflito. E a ocupação só pode terminar quando houver uma solução do conflito. Então a ocupação não é esse fotograma da ocupação que é negativo para Israel, que não serve aos interesses de Israel, que serve de pretexto de argumento às vezes válido para uma posição de resistão a certas expansões israelenses, que eu concordo com isso, sou contra as expansões israelenses, mas ele serve de pretexto para uma posição anti-israelense total que não tem nada a ver. Ou seja, o conflito é anterior, a ocupação é uma consequência indesejável, minha posição, do conflito, mas ela não pode ser apontada como origem, portanto, o exemplo do expansionismo israelense. Então, o BDS é a negação de toda uma fase anterior, de toda uma criação israelense que é anterior ao conflito, que continua existindo na sociedade israelense apesar do conflito. Não é só a Mossos, muitas outras expressões da cultura israelense. Hoje mesmo Israel é dividida politicamente numa direita e numa não direita, que é representada pelo Azul e Branco e outros partidos de centro e de esquerda que se associam a eles, que não são a favor dessa ideia de que o conflito é preferível, contanto que haja uma hegemonia israelense. Eles acham que a solução é uma solução de compromisso futuro. Então, o BDS expandido para censurar toda a arte israelense, música israelense, a música popular e música clássica, criações culturais israelenses, para mim é uma burrice que confunde alhos com galhos. Você ser contra a ocupação e o resultado da ocupação é uma coisa. Penalizar Israel inteiro por causa disso, a cultura israelense, as posições israelenses todas por causa disso é burrice. Trazendo um pouco para o Brasil agora, o Coletivo Judeus pela Democracia, como eu falei no início, ele surgiu no momento que a gente, que faz parte do coletivo, julga que foi um momento de uma ameaça muito forte à democracia, né, no segundo turno das eleições presidenciais de 2018. Depois, o ano de 2019, né, o ano passado, foi um ano, na nossa avaliação, de um governo autoritário, de um governo fanático, né, e, enfim, pegando também um pouco da obra da Mossos, de um governo que queria eliminar tudo que era diferente, né? A pergunta, a reflexão que eu queria trazer é no meio dessa ameaça ainda que a gente vive à democracia no Brasil,
o que é a obra de Amos Oz, ou aonde na obra de Amos Oz a gente pode se espelhar nessa resistência que a gente precisa fazer nesse momento.